Por que lá esse nematóide não causa dano? Porque lá eu tenho equilíbrio, né? O professor Andreotti muito falou de micro-organismos e equilíbrio. Naquela mata a gente tem equilíbrio, por isso que o nematóide não está causando dano. Mas nas nossas áreas em que a gente cultiva cana ou que a gente cultiva qualquer outra cultura de importância econômica, muitas vezes a gente já acabou perdendo esse equilíbrio, né? Por isso que o nematóide causa dano. Então, se ele está lá, presente numa mata que nunca foi explorada em relação à agricultura, por que ele não está na sua área de cana, de açúcar, que é uma cultura extremamente suscetível a esse nematóide? Então, a minha missão aqui hoje é mostrar para vocês a problemática, o que esses nematóides vêm causando de prejuízo econômico para nós. E quais são as estratégias de manejo que a gente tem para conseguir minimizar esses impactos negativos. Deixa eu me achar aqui no pointer para passar isso aqui. Debaixo do laser. Perfeito. Pessoal, então o que são nematóides? Onde estão? Por que eles são conhecidos como inimigo invisível, inimigo oculto? Porque de fato eles são muito pequenos, muitas vezes a gente não consegue observá-los a olho nu, e eles são silenciosos, porque em um ano que você tem bastante chuva, em um solo que você tem uma nutrição alta, que você tem um manejo adequado, o sintoma de nematóide ele não aparece. Aí você pega um ano com baixa incidência de chuva, você vai perdendo as características de fertilidade do solo, seu solo vai ficando compactado e é aí que o nematóide acaba aparecendo. Por isso que nós costumamos chamar ele de inimigo silencioso, né? Se nós pensarmos em quanto a gente perde de nematóide na cana-de-açúcar, é como se a cada 10 anos, 1,7 a gente perdesse para nematóide. Praticamente quase 2 anos de produtividade a gente perde só para nematóides. E no estudo que foi realizado recentemente em 2022, mais de 60% das áreas que cultivam cana-de-açúcar têm a presença de pelo menos uma espécie de nematóide. Então, eles de fato estão lá e de fato estão causando muitos prejuízos para nós. E quem são esses nematóides? Antes da gente começar a falar de manejo, a gente tem que conhecer eles. Hoje nós temos 2 grandes problemas na cultura da cana, que é o nematóide das galhas, acho que todo mundo já ouviu falar, né? É o nematóide mais famoso para nós. E nós temos o nematóide das lesões radiculares, que é o Pratylenchus. Esse sim é o nosso principal gargalo em relação aos nematóides. Vamos entender o que eles fazem na cana e por que eles causam tanto dano. Olha só, nematóide das galhas, a gente tem aqui as famosas galhas. Talvez quem já trabalhou com soja ou com algum outro tipo de hortaliça, por exemplo, esteja acostumado com aquelas galhas muito evidentes, né, com aqueles tumores na raiz. Só que culturas como cana, milho, trigo, aveia, gramíneas no geral, elas não expressam, na maioria das vezes, aquelas galhas tão evidentes como a gente consegue ver na soja, por exemplo. O que a gente tem é um engrossamento ali, ó, do ápice radicular, tô vendo aqui, né, essa pontinha da raiz começa a ficar mais grossa, mas muitas vezes a gente não consegue ver aquela galha tão evidente, tá? Como consequência, a gente tem plantas de menor porte, porque esse nematóide ele vai se alimentar e essas galhas, esse aumento no tamanho das células, vai acabar obstruindo a passagem de água e de nutrientes. A gente fala muito que nematóide prejudica a absorção de água e nutrientes das plantas, mas vai muito além disso. No momento que o nematóide entra na planta e começa a se alimentar dela, ele injeta muitas toxinas nessa planta e essas toxinas elas modificam toda a fisiologia vegetal. Então a planta ela fica de fato desregulada hormonalmente, em relação às sínteses dos processos básicos também ela fica desregulada. Por isso que a gente tem ali subdesenvolvimento dessas plantas e das raízes, né? Plantas de menor porte, consequentemente menor produtividade. E olha como que esse nematóide das galhas, ele é traiçoeiro. Vamos pensar que você fez a sua análise lá e teve no seu laudo a presença de apenas um meloidógene, um nematóide das galhas. Aí você vai pensar assim, nossa, um nematóide eu não preciso fazer nada, porque isso aí é irrelevante para mim. Mas um nematóide, por ciclo de vida, ele é capaz de colocar uns 500 ovos, muitas vezes até mais do que isso, em média 500 ovos. Um ciclo de vida desse nematóide dura em torno de 30 dias. Aqui eu estou sendo bem otimista, tá? No Brasil, condição de calor excessivo, quando tem calor e umidade suficiente, né? Esse nematóide ele consegue completar o ciclo de vida em uns 15 dias. Então, sendo bem otimista, a cada 30 dias um nematóide vai colocar 500 ovos. Vamos
Vamos supor que apenas 5% desses ovos sejam viáveis, só 5% desses ovos consigam gerar juvenis que vão entrar dentro da raiz. Levando em consideração só esse número, depois de 30 dias, a gente já vai ter 25 nematóides naquela área. Passou mais 30 dias, cada 25 nematóides produziu 500 ovos, 5% teve eficiência na infecção, passaram-se mais 30 dias, eu já tenho 625 juvenis. Com 90 dias, eu tenho mais de 15 mil juvenis. Com 120 dias, eu tenho quase 400 mil juvenis. Então, é isso que acontece quando você pega o seu laudo nematológico, tem a presença de um nematóide e você não faz manejo. Você sai de daqui 120 dias você está com quase 400 mil nematóides, tá? Então, quando vocês pegarem o laudo lá e tem um nematóide, já é um indício que o manejo deve ser realizado. Em relação ao nematóide das lesões, principalmente a espécie Pratylenchus-zeia, ela é a espécie mais relevante para a cultura da soja. E esse nematóide se reproduz numa taxa um pouquinho mais lenta que o nematóide das galhas, mas ele também consegue multiplicar a sua população rapidamente durante o tempo que a cana é cultivada. A cana é cultivada por muito tempo no solo, tem muito tempo para esse nematóide comer, para esse nematóide se multiplicar lá, tá? Esse é o nematóide das lesões radiculares, porque de fato ele causa lesão na raiz. Ele abre muito porta de entrada para outros fungos, bactérias, qualquer patógeno de solo se beneficia na presença desse nematóide, porque ele rompe as raízes, rompe as células dessas raízes. Como consequência, a gente tem raiz de menor porte e essas lesões enegrecidas aqui, ó, que a gente consegue ver bem lesões características de nematóides das lesões Pratylenchus, ó, raiz sadia, raiz parasitada. Esse processo aqui de parasitismo, além de mudar a fisiologia vegetal, acaba impactando muito mais visualmente, porque essa planta não está parasitada só por Pratylenchus, ela vai estar parasitada por outros patógenos de solo também, tá? Consequência, planta de menor porte, muitas vezes falha de estande e a gente tem aí perda de produtividade, certo? Tenho um nematóide na minha área, preciso manejar. É isso que a gente tem que levar em consideração quando nós falamos de análise nematológica, tá? E como que eu sei qual é a espécie que eu tenho na minha área? Eu vou tirar uma planta de cana, vou observar se tem galho ou não, se tem lesão ou não, e aí eu já vou saber qual nematóide que eu tenho? Não, porque a gente tem, na maioria das vezes, populações mistas. Isso significa que eu tenho 2, 3, 4 espécies de nematóides numa única área. Então, a forma mais eficiente de fazer esse diagnóstico é levando a análise e a amostra para o laboratório. Nesse caso, a cana, ela tem um grande desafio, que é a coleta, né? A cana é uma cultura difícil de lidar, se a gente comparar com hortaliças, se a gente comparar até mesmo com grãos, né? Então, a coleta de cana, ela é realmente mais chatinha, mas a gente precisa coletar raiz viva. Nematóide é parasita obrigatório, precisa da planta viva para se alimentar. Então a gente não pode coletar resto de raiz que ficou ali na renovação do canavial, por exemplo. A gente não pode coletar raiz de planta que já morreu, precisa da planta viva para estimar a população de nematóides. E é isso aqui que eu preciso, pessoal, raiz, de preferência raízes jovens, é aí que o nematóide tem preferência para se alimentar, tá? Então, eu tenho de fato que tirar várias touceiras ali na minha área, fazer uma amostra composta para mandar para o laboratório. Mas o ponto crítico é, preciso de raiz viva. Enviando raiz viva para o laboratório na quantidade ideal, você vai conseguir estimar a sua população real. Aí vocês podem me perguntar assim, você falou que tem um nematóide, já tem que manejar, eu não vou fazer minha análise, eu sei que tem nematóide, para que eu faço o diagnóstico? Porque você precisa saber quais espécies você tem na sua área. E muito além disso, você precisa monitorar a sua área. Esse ano você faz análise, vai fazer o seu manejo, ano que vem precisa fazer de novo para saber se o seu manejo está funcionando, né? Esse é o grande objetivo da análise nematológica, tá bom? Eu conhecer o meu inimigo, quais espécies eu tenho e fazer monitoramento ao longo dos anos. E aí a tomada de decisão, né, para poder manejar a cana. Quantos nematóides causam danos na cana-de-açúcar? Qual que é o nível de dano econômico? A partir de quantos nematóides eu começo o manejo? Aqui vocês sabem que é a partir de 1. Mas qual é o nível de dano econômico? A
gente está muito acostumado a falar de pragas, né, insetos, e ter ali um número definido. A partir de tantos insetos, o nível de dano econômico é tal. Para nematóide não existe. Toda vez que a gente fala de nematóide, de dano causado por nematóide, a nossa resposta é aquela que todo agrônomo aprendeu no primeiro dia de aula, né? Depende. Qual que é o nível de dano econômico? Eu não sei, depende. Sua área é argilosa ou arenosa? Qual que é o seu tipo de manejo? Qual que é o material de cana que você usa? É matéria orgânica, tem tudo isso, tá? Então, o nematóide, ele causa dano principalmente pelas condições de solo. Solo pobre, solo baixo em fertilidade, solo compactado e solo pobre em matéria orgânica, a planta sente muito mais, com a mesma quantidade de nematóides. Sem nematóides em uma área debilitada, causa um dano de 50%, 60%. Sem nematóides numa área bem nutrida, alto teor de matéria orgânica, áreas que na renovação do canavial fazem rotação de culturas, sem nematóides podem causar 3% de dano. Então, a gente não tem um número estabelecido aqui, tá? A tomada de decisão para manejo de nematóides na cana, ela parte a partir das espécies que a gente tem e do dano que você está sentindo na sua área, tá? E aí nós temos um grande quebra-cabeça aqui. Você tem um problema. Esse problema está te causando baixa produtividade. Essa baixa produtividade, ela pode estar sendo causada pelos nematóides. E se for isso, você tem ferramentas para lutar. Mas você precisa preencher a última peça do quebra-cabeça, né? Onde você vai colocar a sua estratégia, que é fazendo diagnóstico. Ninguém aqui, quer dizer, acho que sim, né? Porque eu também faço. A gente não se automedica quando a gente está doente. Na verdade, a gente faz isso, né? Mas nem sempre a gente acerta. Qual que é a forma correta? Ir no médico, passar por uma triagem, fazer exames e assertivamente você tomar o remédio que vai ser efetivo, não é? É a mesma coisa para nematóide, tá bom? Então, para a gente não perder tempo e nem dinheiro, diagnóstico é o primeiro passo para manejar nematóide. Diagnóstico faz parte do manejo integrado, tá? Pensando nisso, o controle de cana, o controle de nematóide em cana é feito aqui, quando a gente vai fazer o plantio. Quando a cana já está estabelecida, um dos nossos maiores desafios é o que eu vou fazer com a cana quando ela já está estabelecida? Posso aplicar produto em quebra-lombo? Até pode, mas assim, a gente não tem muito estudo sobre isso. A gente não tem principalmente nematicidas com tecnologia de aplicação para isso, principalmente quando a gente fala de produtos biológicos, né? Então, a nossa maior janela para lutar contra o nematóide, ou é quando for fazer renovação de canavial, colocar uma planta de cobertura que não multiplique nematóide, né? Cantalária, dependendo da espécie milheto. Então, essa é a nossa janela. Então, eu tenho que pensar e traçar as minhas estratégias para conseguir proteger a minha planta logo no início do desenvolvimento. E nesse sentido, nós temos aqui 4 pilares do controle de nematóide, que é o químico, cultural, genético e biológico, tá? Sempre que a gente utiliza as estratégias em conjunto, a gente tem muito mais sucesso. Pensando nisso, o controle genético, eu quero passar rapidamente 2 nomenclaturas para você: suscetível e resistente. Na verdade, 3: suscetível, resistente e tolerante. Suscetível, multiplica o nematóide. Em quantas vezes? 10, 20, 30, não sei. Multiplica o nematóide. Resistente, não multiplica o nematóide de forma alguma. E aí eu desafio alguém a falar uma planta, um material de cana, né, que não multiplique nada, 0% de nematóide. Infelizmente não existe, né? Mas principalmente aqui, ó, tolerante. Quando nós falamos de tolerância, não quer dizer que essa planta não multiplique nematóide. Meu Deus, vou dar uma atrasada. Não significa que essa planta não multiplique o nematóide. Ela multiplica o nematóide, mas ela tolera a presença do nematóide, que é o caso de alguns materiais de cana, tá? Então, quando esse material tolera a presença do nematóide, eu preciso colocar ali um nematicida para ajudar a reduzir a população. Então, a gente tem que ter isso em mente. Planta tolerante não reduz quantidade de nematóide. Planta tolerante tolera a presença dele, tá? Vou correr, prometo que não vou atrasar muito, tá? Então, aqui está a nossa importância de proteger as nossas espécies vegetais. A minha planta tolera, mas eu ainda assim tenho que tentar reduzir a população de nematóides na minha área. Nematicidas, perdão, como que eu volto? No vermelho? Ah, consegui. Já estou atrasada, ainda me atrapalho por conta, fiquei nervosa.
O químico, como que o químico funciona para manejo de nematóides? Efeito de choque. O químico entra em contato com o nematóide e imediatamente esse nematóide morre. Mas o químico tem um efeito residual, que normalmente dura aí 20, 30, 35 dias. Nematicidas químicos de nova geração vêm com um efeito residual um pouco mais prolongado, mas em todo caso o químico não protege a planta durante todo o ciclo da cultura, tá? Só que quando que a cultura está mais vulnerável? No início do desenvolvimento. Então, esse químico ele vem de fato como um efeito de choque para proteger essa cultura logo no início do desenvolvimento. Já nos biológicos, a gente precisa ter paciência. Os biológicos hoje é o carro-chefe do manejo de nematóides, é a fatia ali da nossa pizza que mais cresce, é onde a gente tem maiores investimentos, maiores produtos sendo lançados, mas o biológico requer paciência. Você nunca vai aplicar um biológico hoje, essa safra, e vai conseguir manejar nematóides em 60%, 70%. A gente tem que construir o perfil microbiológico do solo e a gente tem que construir a população de biológicos no solo, tá? Por isso que a gente faz muito associação de nematicida químico com nematicida biológico. Nematicida químico, ação de choque, e o biológico vai durar por mais tempo. Ainda assim, o biológico não dura até o final do ciclo da cana, tá? Então, todos os anos a gente tem que repor esses micro-organismos, que podem ser tanto bactérias como fungos, e normalmente o gênero Bacillus, né, a bactéria Bacillus é quem domina esse mercado hoje. Pensando nisso, pessoal, nós temos que pensar nas especificidades da cultura da cana, né? Antes de plantar uma área nova, preciso diagnosticar quais nematóides eu tenho na minha área, escolher quais nematicidas eu vou usar, quais materiais eu vou usar. Na renovação do canavial, destruição de soqueiras, porque restos culturais podem eventualmente abrigar alguns indivíduos. Pensar aqui na rotação de culturas nesse momento, com plantas que façam sentido para a região e que também melhorem a qualidade do solo, ajudando assim a reduzir a população desses nematóides, tá? Pessoal, e nós temos também que ir muito além de nematicida. Nematicida químico e nematicida biológico não é a solução, tá? É uma estratégia. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na base, saúde do solo. Solo bem nutrido, solo bem manejado e principalmente solo com bastante teor de matéria orgânica é um solo que tem capacidade de proporcionar melhor desenvolvimento para a planta, e planta bem nutrida, planta desenvolvida é planta capaz de tolerar nematóide, tá? Então a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na saúde do solo. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês, eu já estou acabando, tá? Nossa, esses 20 minutos passaram muito rápidos. Eu trouxe aqui ensaios de casa de vegetação em campo. Esse ensaio em casa de vegetação, onde a gente testou 10 materiais, nós conduzimos lá em Maringá, na Araucária Soluções Agronômicas, que é o nosso laboratório, que fica lá no norte do Paraná. E os ensaios a campos foram conduzidos pelo CTC, mas só para a gente entender qual é a dinâmica dos nematóides nessas cultivares e como elas reagem também à presença desses nematóides, né? Aqui no ensaio a campo, compilado da média geral dos tratamentos, nós temos tanto para a Ameloidogene javanica, que é nematóide das galhas, quanto para a Pratylenchusea, que é nematóide das lesões radiculares, a produtividade e a quantidade de nematóides. E eu quero chamar a atenção para vocês para coisas muito específicas. Ó, aqui na barra de cima nós temos população de nematóides. E aqui nas barras azuis nós temos a produtividade. Percebam que nos materiais avaliados pelo CTC, mesmo que eu tenha uma quantidade maior de nematóides, ainda assim eu consegui produzir bem. O que significa isso? Planta que é tolerante ao nematóide. Quer dizer que eu tenho que abrir mão de nematicidas químicos? Não, ele vai entrar como uma estratégia de manejo, mas é importante a gente saber escolher a nossa cultivar, né? O nosso material. E aqui são os resultados em casa de vegetação. Para o material 2994, a gente observou resistência para nematóide das galhas e suscetibilidade para nematóide das lesões radiculares. Hoje a gente não tem praticamente planta nenhuma que seja resistente a nematóide das lesões, tá? Mas na média geral aqui, esse material ainda teve a capacidade de reduzir 34% da população desse nematóide das lesões radiculares. E se nós olharmos aqui, ó, os dados a campo, a gente tem
redução da a gente tem ainda a população de nematóides se mantendo e aumentando ao passar do tempo, mas aí a gente tem aumento de produtividade. E aí vocês podem me falar assim, mas o nematicida ele não tem que reduzir a quantidade de nematóides? Eu não sei quanto de raiz tinha essa planta aqui que foi tratada com nematicida. Essa raiz que foi tratada com nematicida, ela tem muito mais volume que aquela raiz que não foi tratada. Então, quando você avalia o número total de nematóides, muitas vezes você tem mais nematóide na planta tratada, porque ela tem maior volume radicular, só que ainda assim ela consegue produzir mais. A gente nunca vai zerar a população de nematóides, é impossível. A gente tem que aprender a conviver com eles, tá? Então não se assustem se vocês fizerem um manejo e na primeira safra vocês não obtenham ali redução da população de nematóides. É normal, mas olha o que vocês têm que olhar. Produtividade. Aumentou a produtividade? Então teu manejo está correto. Aqui para nosso material 9006, em caso de vegetação, a gente teve resistência também para nematóide das galhas e alta suscetibilidade para nematóide das lesões radiculares, mas a gente cai na mesma história. O material reproduz esse nematóide, mas o material produz muito. Então, tolerância. Aqui, quando a gente coloca o químico associado, a gente teve redução da população e também aumento da produtividade. Percebam como o manejo integrado é importante nesse sentido, né? Proteger aquele material tolerante que a gente tem. Se a gente vai colocando esse material com maior nível de tolerância no campo sem proteger, daqui 2, 3, 4 anos, a população de nematóides está tão grande que aí a tolerância vai caindo. Então a gente quer manter esse status inicial da planta, tá? Aqui para o material 9007, percebam que a tendência é praticamente a mesma, né? Nesse caso aqui a gente teve suscetibilidade para os dois nematóides, mas a gente também teve maior produtividade quando a gente fez proteção da cultura com o nematicida químico, certo? Conseguir reduzir a população e conseguir produzir mais, que é o que a gente espera. Material Adivana 1, aqui a gente não tem os resultados para campo, apenas em casa de vegetação. Para nematóide das galhas, a gente observou redução de 40% da população em relação à média geral dos outros tratamentos. E para o Pratylenchus é 87%. Aqui no ensaio em casa de vegetação, a gente teve esse material como resistente ao nematóide, tá? Mas eu também quero fazer um alerta para vocês. Nem tudo que a gente vê como resistente se comporta da mesma forma no campo. Porque no campo nós temos um fator chamado variabilidade patogênica, que é a agressividade daquele patógeno, tá? Então, às vezes assim, o Pratylenchus que a gente tem no Paraná é menos agressivo que o Pratylenchus que a gente tem em Piracicaba. Depende muito da região, porque o nematóide se adapta muito bem a condições adversas. Então, ele vai se adaptando e ele vai cada vez mais refinando e sofisticando o seu parasitismo, tá? Conseguindo aumentar ali os danos, tá bom? Então, mesmo que a gente tenha aqui um material que se comportou como resistente, no caso de casa de vegetação, quando ele vai para o campo, esse material tem que ir protegido também, tá bom? Para o material 9010, a mesma coisa, a gente teve resistência para ambos os nematóides. Para nematóide das lesões, redução de 55% da população. Posso levar esse material para o campo desprotegido? Não, tem que levar esse material para o campo protegido, mas você sabe que ele é um material que tolera a presença desses nematóides. Material 9011, resistente para ambos os nematóides e redução da população em praticamente 50% aí em ambos experimentos, tá? Mais uma vez reforço e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Não gastem a carta de vocês com esses materiais que têm baixa reprodução para nematóide, tá? Se a gente vai colocando eles no campo dessa forma, daqui 2, 3 anos vocês vão começar a ver esse fator de reprodução aumentar. Então vamos manter dessa forma, protegendo o nosso material. E para a gente finalizar a nossa conversa, né, passar ali um resumo de tudo que a gente conversou, o que nós temos que pensar quando nós temos presença de nematóides para cana? Utilizar materiais que tenham algum nível de tolerância a esses nematóides, ou seja, materiais que resistam naquela situação. Em caso de alta pressão de nó, eu tenho muito nematóide, talvez a gente precise priorizar
priorizar no primeiro momento o uso de químico para dar aquele choque inicial nos nematóides e depois ir fazendo a aplicação de produtos biológicos, que hoje, sem dúvidas, é um dos produtos que mais funcionam para o manejo de nematóides a longo prazo, tá? Tem um dado, só rapidinho para passar para vocês, de 2024, que 68% das áreas produtoras, das principais áreas produtoras de cana adotam o controle biológico, tá? Então, se isso está acontecendo é porque de fato são eficientes, mas em altas populações, talvez no primeiro momento a gente tenha que colocar o químico na situação para dar uma acalmada naquela população, tá? E a gente tem que pensar sempre nisso aqui, melhoria da qualidade do solo. Pessoal, nenhum produto químico, biológico, nada faz milagre num solo degradado, tá? Então, você quer maior aproveitamento dos seus investimentos com bioinsumos ou com insumos de forma geral? Tenha primeiro ali uma base fértil, uma base sólida que vai conseguir proporcionar que esses micro-organismos se desenvolvam e principalmente proporcionar desenvolvimento para os seus materiais de cana, seja ele qual for, tá certo? Pessoal, eu deixo aqui os meus